Eu falava na última segunda-feira, na segunda-feira próxima, que muitas vezes a gente se desacostuma em compreender o que é a palavra ilusão. E que a vocação que o Senhor tem nos chamado a viver nesses dias, o chamado que Ele tem nos chamado de fato e confirmado através da palavra no início de cada tempo comum, é justamente uma vivência da palavra a partir da sua essência e não a partir do que é plástico, do que ilude, do que é, como diz a meninada hoje, instagramável. Não é o que é instagramável, ou seja, o que pode ser publicado é que vale a pena, mas o que está dentro. Mas nós, seres humanos, a gente é, de fato, acostumado a um processo cultural que muitas vezes vai nos envolvendo num processo de pecado, mas também num processo em que a gente deixa de enxergar. Tem aquela dinâmica da rã, vamos cozinhar a rã, né? Se você pôr ela na água quente, ela pula, mas se você ir aumentando a água devagarinho, ela vai se acostumando até que ela sai cozida de lá, sem sofrer. Então muitas vezes nós e muitos de nós, eles têm se deixado cozinhar pelo tempo e vão autodestruindo os seus valores, os seus princípios, até a sua própria verdade. E vão permitindo, por exemplo, que ideias, que conceitos exteriores de fato façam mais parte da vida da gente do que verdadeiramente uma luta sincera. Primeiro, que o maior inimigo somos nós mesmos para sermos de Deus. E eu digo isso, que a maior luta é nossa, porque o santo que a gente celebra hoje foi um santo vitorioso, até nos últimos momentos da sua vida. Santo Antão. Diz que no final da sua vida, ele tendo vencido o diabo estava desistindo de tentá-lo, e quando ele vê o diabo, as tentações dele indo embora, ele fala assim: nossa, que bom, fiquei santo. E aí o diabo olha para trás e fala assim: ainda tenho serviço, ainda posso tentá-lo. E é assim que a gente deve viver esse chamado. Quando a gente fala de chamado, e quando a gente, por exemplo, ouve essa primeira leitura, que aqueles coachings hoje usam, principalmente os religiosos, que tem aquelas frasezinhas curtas e aqueles videozinhos de 1 minuto e meio, que pegam a Bíblia distorcidamente, a gente se esquece que a primeira leitura, muito mais que a vitória de Davi, que era um molequinho, bonitinho, baixinho, fraquinho, e Saul, um rei escolhido porque era da minha altura para frente, fortão, bombadão, bonitão, contra aquele feinho que venceu, enquanto Saul ficou lá atrás, Davi foi e enfrentou o mais forte. Mostra de novo a nossa escolha pela ilusão, porque o que Deus está mostrando com essa história é que o escolhido é vencedor, mas aquele que nos ilude, ele não vai para a guerra, ele não aceita a luta, ele só vai atrás dos despojos. Falava segunda-feira a leitura, eu quero o coração, não quero os sacrifícios. E é nisso que a gente aprende um pouco a viver a palavra. Muitos de nós hoje, recebendo essa cultura, temos perdido a fé, temos nos enfraquecido. Porque nem tudo aquilo que Deus fez quando Ele estava andando, vai fazer conosco. E muitos de nós não aceitam isso. Mas o que Ele tem a fazer conosco é certeiro. É um convite que de fato transforma a nossa vida de dentro para fora. E é uma vitória que muitas vezes eu não acredito e as pessoas que estão do meu lado não acreditam. E é isso que nós buscamos aqui. Os fariseus eram bons homens? Eram.
Eram homens de fé? Eram os catequistas, eram os cuidadores, os administradores do templo naquela época? Eram preparados na palavra de Deus? Eram. Mas eles tinham esquecido que o sábado tinha como missão servir a Deus pelo homem. E não o homem tinha que servir o sábado. Então Jesus está no mesmo embate. É a ilusão das coisas ou a essência? Qual é a essência do sábado? O descanso e a oração. A oração não cura. Então, está justo fazer o mal? E aí é interessante, porque muitas vezes a gente não presta atenção nessa palavra. Jesus pergunta assim: é permitido no sábado fazer o bem ou o mal? Todo mundo ficou quieto, porque essa pergunta é bastante capciosa. Quando a gente não faz o bem, o que a gente faz? O mal. Então não basta não fazer o mal, porque não fazendo o mal ainda a gente está fazendo o mal. O que a gente tem é que fazer o bem. Olha que coisa interessante. Por que eles se calam? Porque ele está dizendo, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal. O que na atitude humana, o que nas atitudes humanas não tem intenção? É isso que Jesus está falando. Então é permitido fazer o mal? O que é fazer o mal? Ficar omisso diante do que sofre? E aí essa palavra ganha, porque muitas vezes a ilusão faz com que a gente peque pela omissão, porque a gente acha assim: mas Deus não me abençoa porque Ele ainda não me curou, Deus não me abençoa porque tirou uma pessoa que eu amei, Deus não me abençoa porque o resultado do exame não é aquilo, que eu fiz o regime, mas ainda o colesterol está alto. Enquanto Deus diz: olha, eu faço e quero fazer esse bem. E a vida vai ter coisas que não vão nos agradar, mas fazer o bem é, de fato, a nossa obrigação. Então eu não posso omitir o bem para mim, eu não posso omitir o bem para o outro, porque senão eu vou estar fazendo mal. Por isso que em algum momento a palavra de Deus vai dizer assim: olha, eu rejeito o morno, porque o morno não tem solução. Porque o morno, ele ainda não é frio, mas já deixou de ser quente. Certo? Não tem solução para o morno. Agora não. Se você é quente, o Espírito vem com mais fogo. Agora, se você é frio, chegue perto do Espírito, que o fogo dele te queima. É isso que Davi viveu. E é isso que Jesus quer mostrar. Vejam, nessa história, Davi volta para o rei, que está lá no fundo. Não era costume os reis ficarem no fundo, eles estavam diante. Eles eram o primeiro, eram os mais fortes. E o rei fala assim: o cara é bom lutador, você toma cuidado. Ele fala: não, eu vou. Aparece o gigante, como a gente ouve, e ele pega, rodou a pedrinha, acertou no lugar, caiu, vai lá, cortou a garganta do gigante. Por quê? A luta dele era o bem. A vitória dele era o bem, porque era fazer a vontade de quem? De Deus. Enquanto o rei estava escondido, o pequenininho e fraquinho saiu vencedor. Por isso que no início da celebração eu disse: como a gente se esquece que é amado. Como a gente se esquece que é amado. E quando a gente se esquece que é amado, até na existência humana, quando a gente se sente rejeitado,
a gente fica fraco. E quando a gente se sente fraco e rejeitado, a gente tem que viver de ilusão. A vida da gente é uma eterna maquiagem. Mas quando a gente se sente amado e sabe que o bem é o nosso lugar, a gente pode ser o mais esmirrado da fé. Que a pedra que a gente vai tacar vai destruir o nosso inimigo. Por isso eu digo sempre, aqui neste púlpito, não acho que o seu maior inimigo é o diabo, não. O maior inimigo da sua fé, da sua santidade, da construção do seu bem é você mesmo. Porque quando esse ou eu me sentir amado, eu me sinto seguro. E quando a gente se sente seguro, uma pedra vale mais que um exército. Porque essa pedra é Jesus. A pedra do edifício espiritual das nossas vidas. Então que a gente tome posse dessa palavra em qualquer situação que a nossa vida esteja agora. E eu tome nessa mão justamente a vitória que vem de Cristo. Mas saiba que essa sua vitória só vai acontecer quando eu reconhecer que eu sou amado, que eu reconhecer que eu sou fraco, que eu reconhecer que eu devo perseguir o bem e que eu reconhecer que a minha única força é o Senhor. Aí não tem batalha que já não esteja vencida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.